É isso aí, pessoal. Voltando à questão, eu quero refutar mais algumas coisas. Aliás, o efeito Casimir, que já está refutado, mas eu quero voltar a bater nessa tecla, porque é interessante a gente entender uma coisa. Alguém falou pra mim, mas o efeito Casimir, ele trabalha com o indeterminismo, mas não há uma explicação para o indeterminismo, nem para o efeito Casimir. Aí eu falei, eu digo, sim, há uma explicação, tá? Eu explico isso, seu idiota. Mas não é efeito Casimir, não. Isso não presta, isso não tem nada a ver. Mas o indeterminismo dá para explicar pela lógica, pela razão, pela matemática, tá? Porque assim, o que acontece? O indeterminismo é ilógico? A princípio, sim. E tudo tem que ser lógico? Sim. Mas o que tem que ser lógico? A base, a natureza base. O que quer dizer? Que se você tem uma natureza base, que é lógica, e se você tiver uma natureza secundária, ela pode ser, sabe, relativamente ilógica. Mas ela está baseada na lógica. É o que eu falei, do indeterminismo, você não chega no determinismo de jeito nenhum, mas do determinismo você chega no indeterminismo. A base é lógica e tudo vai ser lógico. Mas é que a questão é que axiomas que você está usando, porque a base é lógica a partir do conjunto total de axiomas. É o que eu digo para vocês, você tem o quê? A base lógica, daí a física é um artifício. Porque assim, eu continuo, gente. É que esse vídeo já estão meio que sabotando. Mas vamos lá. Eu continuo. Se, por exemplo, a base é a lógica. Depois é a matemática pontual. Depois é a matemática despontual. Depois vem o artifício, que é a física. Porque não existe uma regra física, uma lei física, uma propriedade física que realmente seja universal. Até o materialismo, que é essencial para a matéria, ela teve que ser uma propriedade dada à matéria. Quando você fala que o agente físico ele tem uma essência, é lógico, porque a essência ela faz o artifício do agente físico. Quais que são os agentes físicos? A massa, a energia e a matéria. Vamos dizer que a energia é... Não, tá? Então vamos entender que a energia também é energia cinética. O negócio tem que se movimentar. Já é um agente físico. Um agente material, um agente... É isso. Por que até o espaço é um agente físico? Porque assim, o vácuo é um agente físico. Porque ele tem essência. O espaço tem essência. E o que não tem essência é inexistente. Quando a matéria foi... vamos dizer que ela não for... sei lá, mano. A matéria tem um conjunto de propriedades. E nela inclui o espaço. Por quê? Porque a matéria ela só interage no espaço. Ou a energia, sei lá, a energia cinética faz a matéria se movimentar. Aonde? No espaço. Tem que ter espaço, joia? E se não existisse espaço? A matéria não faria sentido. O espaço tem essência, porque algo que não tem essência é inexistente. Até o espaço tem a propriedade dele. O que é? Ser percorrido pela matéria na energia cinética, que é uma velocidade. Tá? Vamos entender assim? Onde eu tava? Eu tô falando, cara, da essência, ok. Eu tô falando o seguinte: se você tem a base lógica, juntando todos os axiomas, desde os 2 ou 3 primeiros axiomas da lógica, partindo por todos os axiomas da matemática pontual, que aliás, até esse ponto, é uma grande de uma idiotice listar eles, porque eles são a coisa mais óbvia do mundo. Quem contraria isso é retardado, é louco. Aí vem o axioma da matemática despontual, que é um só. Na verdade, esse axioma da matemática despontual eu chamo de axioma do infinito. E simplesmente ele não é simples, ele é complexo. Ele tem uma demonstração grande mesmo.
Se realmente eu posso dizer que ele posso fragmentar ele em passos lógicos, sim, eles estão perfeitamente feitos. E que são mais de um axioma, meio que não importa. O que importa é que o resultado final é que o último axioma é o axioma do infinito. Daí que tudo faz sentido. Sem isso, nada faz. Não existe existência se você não admitir o infinito. Porque a verdade, gente. Tá, eu já tinha falado isso em outras questões. Não só a gente consegue idealizar o infinitesimal. Por quê? Porque se a gente tem. Vamos supor uma partícula quântica. Não existe nada menor do que uma. Teoricamente, não existe nada menor do que uma partícula quântica para você ainda falar que você consegue medir ela. Por quê? Porque uma partícula menor do que uma partícula quântica, ela não vai surgir muito efeito no negócio. Você precisava de um conjunto delas. Tudo bem, mas não existe nada menor do que uma partícula quântica. E se eu idealizar uma régua? Eu consigo falar que ela é a metade. Eu consigo te dizer que existe a metade. Existe uma distância que é a metade da partícula quântica. E outra que é a metade da metade, um quarto, um oitavo, um 16avo. A verdade é que a distância, ela simplesmente é infinita. A unidade de medida de distância seria o infinitesimal, porque uma partícula quântica ela tem um volume. E o volume da partícula quântica na unidade de medida de infinitesimais é quanto? Infinitos. Porque infinitos infinitesimais dão uma coisa finita. Tá aí? O infinitesimal existe. Pelo menos em distância. E é isso que precisa. Não é só questão de idealizar. O infinitesimal real e o infinitesimal realizável existe. E o infinito? Primeiro, você está no infinitesimal, você sobe para o patamar finito. Ou seja, o infinitesimal vezes infinito dá finito. Você já achou um patamar, uma extensão de infinito. Mas se você está no finito, por exemplo, vamos supor uma partícula ou mesmo uma coisa mais visível, sei lá, uma caneta. Ela é finita. Existe o infinito a partir do finito? Tanto é que existe, gente, que quanto mais a física tentar falar que o infinito não existe, filho, aí eu ainda fiz um cálculo absurdo lá. E eu tava calculando uma coisa mais engraçada do mundo. Porque se eu consigo comprovar que o infinitesimal irrealizável existe, e eu consigo falar que o finito existe, e alguém ainda vem falar que o universo não é infinito, pelo menos a gente consegue saber que ele é realizável e que a gente idealiza ele. Mas se não fosse, eu fiz um cálculo, pode ser que não tenha dado certo. Porque o certo é que existe o infinito na natureza, sim. Mas eu tava no cálculo lá e eu falei, poxa, se do finito pro infinito eu faltou um infinitesimal, sério? Eu dei essas. Do finito pro infinito faltou infinito, então não é infinito? Mas a própria merda da relatividade geral permite eu ultrapassar esse infinitesimal com uma curvatura do espaço-tempo. Da merda da relatividade zero. Quer dizer, você só se fode, gente. Aí sim, bora. Ah, mas não tá bem. Você tá fazendo pulo lógico, salto lógico. Leiam, tá? Porque não tem salto lógico nenhum. A ciência podia ser um degrau, mas vocês transformaram numa rampa. Aí tá escrito lá. É a formalização matemática que eu precisei fazer. Tá, existem sim uma como que é? Dupla extensão de infinito. Tem que ter, mano. E sabe por quê? Porque sim, isso é quesito pro axioma do infinito. Existe um infinitamente maior do que o infinito. E sim, isso é lógico. Tá? Não é só duas vezes o infinito, não, porque é lógico. Se eu falo que desse ponto pra lá dá infinito, e pra lá duas vezes infinito. Se você vem falar que não existe maior do que o infinito, tá. Se eu tô no alto de uma montanha e o ponto é pro infinito, e se eu estiver no pé da montanha, maior do que infinito?
Ah, mas você tá somando finito com infinito. Joia. Mas é. Porque aí a questão é, o que é esse axioma do infinito? Quando eu defini o que era, o meu caminho foi muito, difícil, mano. Quando eu idealizei os infinitesimais, mano, era pra uma coisa boa, mano. Eu tava pensando o que seriam as unidades de memória de um espírito. Porque tem que ser infinitesimais para durar para sempre. Se não dura para sempre, mano, não é pleno. E se fosse assim, eu deixaria de ser eu. Quando eu desse, sei lá, 1 trilhão de anos, eu ia esquecer um monte de coisa. Não ia caber. Por isso o infinitesimal foi idealizado como 1 dividido por infinito. E eu não tinha dado esse nome, eu acho. O primeiro nome que eu dei, que eu idealizei, que eu cunhei o negócio, eu falei, é unidade mínima universal. E qual é a sigla? UM. 1. Unidade mínima universal. E aonde que acontece? Aí o que acontece, mano? Até a matemática correu contra. Porque assim, a matemática pontual, joia. Porque aí que dividiu. A matemática pontual, ela não assume o infinito. Ela fala que o infinito... o infinito existe, mas o infinito não é um número. Não existe um majorante para o conjunto dos números, vai. Por exemplo, naturais. Não existe um majorante, por quê? Porque é o infinito. Só que o majorante não é um número. Cara, é bom, tá? Porque assim a gente formaliza melhor. A questão não é questão de majorante ou não. Inclusive eu falo que dá para ultrapassar o infinito. A questão lógica é que não é que você vai ultrapassar o infinito. É que se você fizer uma ponderação nesses dois patamares de grandezas infinitas, o que acontece? Você não vai ultrapassar o infinito, mas você tem o infinitesimal. Entendeu? E nessa mesma, como fala, se eu conseguir ainda transladar esses dois níveis de infinitude para cima, sim, do infinito eu acho o infinitamente maior do que infinito. Isso faz lógica? Isso só faz lógica porque só existem dois patamares. Ah, existem 3, 4, mano. É tudo relativo. Porque realmente, aí eu vou falar pra você que o infinito ao cubo, que seria infinitamente maior do que infinitamente maior do que infinito, ele realmente não é praticável, não é realizável e ele é, além de abstrato, ele é ilógico. E a verdade é que sim, tudo é possível? Sim. Mas se algo não tem um sentido, ele simplesmente não está dentro do hall de coisas cogitáveis. Porque sendo ilógico, é impossível. Tá, eu consegui fazer o termo para chegar aqui, sim, tudo é possível. Mas tem coisa que vocês estão pensando que é impossível. Violar a causalidade. Não faz sentido. E digo mais. Bora. Que é o erro de vocês. Um dos erros demoníacos foi esse. A interceptação. Que não é auto-interceptação nunca. Que vocês nunca nem conseguem. Não sabem nem o que eu tô falando. Mas é interceptação digital, né, gente? Interceptação digital. Vocês entram no perfil dos outros. Bora. Aí, pior. Eu tô falando que sim, eu idealizei o infinitesimal, chamava unidade mínima universal. Aí o que acontece? A matemática quis me brecar aonde? No limite. O que é o limite? Eles falam, gente, a gente faz um gráfico. Só que ele nunca vai pro infinito, jura? Ele só tende ao infinito, Quer dizer que vocês não conseguem fazer um gráfico infinito? Não, né, gente? Vocês são burros? Vocês estão usando uma folha de caderno? Ou vocês usam tipo um computador, pior ainda, que ele só vai assumir uma